O mercado cultural é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mercado Cultural, o nosso programa semanal sobre economia criativa. Nós somos do Pantin, que é uma revista eletrônica que trabalha com cultura, cidadania, meio ambiente, enfim, uma revista que está abrindo novos horizontes aqui para a cultura do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Então, por favor, as pessoas possam curtir o nosso canal no YouTube, nós estamos transmitindo também pelo Facebook e no site pantin.com.br. Então, bem-vindos a mais um Mercado Cultural e hoje nós vamos estar conversando com Sivanaldo, que é um colecionador e um marchand de objetos de arte. Então nós vamos entrar um pouco nesse universo, né, dos objetos de arte, no entendimento desse mercado, da comercialização, né, de antiquários e um pouco mais. Ele vai falar um pouco também da história dele, da caminhada dele na cultura e nas artes, tá? Então seja bem-vindo, Sivanaldo, é uma alegria tê-lo aqui. É um prazer, o prazer é meu. Se apresenta assim, fala um pouco quem é você, né, para a gente conhecer um pouco mais. Pois é, eu sou daqui de Natal, mas cedo eu me mudei para o Rio de Janeiro, morei muitos anos no Rio de Janeiro, eu era estudante aqui de medicina e larguei a faculdade naquela época, fui morar no Rio de Janeiro e aí já tinha tido algum contato com artes aqui em Natal, muito incipiente, dos anos 70, início dos anos 80, mas no Rio de Janeiro foi que eu realmente encontrei uma diversidade muito maior de informações e realmente passei a me interessar com um pouco mais de afinco, né? Mas não trabalhava com isso ainda. E aí, o Rio de Janeiro, você começou a... No Rio de Janeiro eu fui trabalhar na hotelaria, né? Sempre trabalhei na hotelaria. Você trabalhava em quê na hotelaria? Eu trabalhava na parte de hospedagem, era recepcionista, auditor, né? Trabalhava com essa parte. E trabalhei alguns anos no Rio. Voltei a fazer faculdade no Rio de Janeiro, só que dessa vez Direito. Quer dizer que você parou a faculdade de Medicina, e começou a trabalhar em hotelaria e começou a fazer Direito. Comecei a fazer Direito, nunca concluí, mas eu fiz 4 anos de Direito, né? Mas como eu gostava da parte de hotelaria, eu decidi investir em idiomas e, né, eu precisava dessas informações, de trabalhar com línguas, com fluência, e mudei para a Itália em 89, fui estudar Itália. E aí, mais uma vez, eu me deparei, embora já conhecesse a Europa, morando na Itália, eu vi aquela quantidade de obras de arte que me fascinaram, né? Então, pensei em morar em Roma. Eu estudei em Florença. Você foi estudar essa área de hotelaria? Não, lá? eu fui fazer um curso de italiano. Línguas, fui estudar italiano, idioma italiano. Havia uma necessidade muito grande na minha área. E aí eu já falava inglês, e aí passei a falar italiano. Trabalhei alguns anos no Rio, depois eu saí do Rio de Janeiro, fui morar em Lisboa. Lisboa também tem um cenário de arte muito forte, né? A Europa, de um modo geral, tem tudo isso. E de Lisboa eu fiquei morando aí uns 1 ano e meio, 2 anos em Lisboa. De lá fui morar nos Estados Unidos. E eu fui trabalhar na parte de hospedagem, mas em navio. Fiquei uns 3 anos e depois... Naqueles navios de cruzeiro. Eu trabalhava, né, na parte de... Eu fui sommelier, que era servia vinhos, e como bar waiter, que servia bebidas, né? Parte sempre de bebidas. E quando eu cansei dessa aventura toda, eu decidi voltar para o Brasil, para o Rio de Janeiro, mas eu não me adaptei. Realmente eu não me adaptei, tive muita dificuldade né, naquela época. Isso já nos anos 90? Isso já em 92, por aí. 94, 93. Voltei para a Europa e aí tem uma irmã que morava na Suíça, eu acabei indo morar na Suíça. Moramos na Suíça até 95. 95 eu voltei, meu pai tinha falecido, eu voltei para Natal e aí fiquei de vez, né? Ainda trabalhando na hotelaria. Trabalhei na hotelaria até 2005, 2006. E você foi professor de línguas também, né? Também eu dei aula de inglês e francês no Senac,
e na parte de hotelaria durante alguns anos, né? Eu era professor do Prodetour, mas era muito bom, eu gostava muito dessa parte, eu nunca me imaginei, né, professor, mas a gente passa um pouco do conhecimento da gente. E antes da gente chegar assim na parte de antiguidades, de objetos, me conta aí um pouco dessa sua aventura, porque trabalhar embarcado deve ter muita história. Tem muita história, tem muita história. Foram 3 anos, né? A gente comete barbaridades, eu fiz coisas muito boas. Não era pelo dinheiro, acho que ganhava algum dinheiro, né? Viajava muito, porque você está no navio, num dia você está aqui, no outro dia você está em outra parte do mundo, era muito bom. Eu fazia rotas do Caribe e depois eu fazia no verão de Nova York. O navio que eu trabalhava fazia a rota Nova York-Bermudas, mas trabalhei muito tempo no Caribe e até o Canadá. Era muito interessante porque não tinha nada a ver comigo. Foi uma coincidência, um belo dia em Lisboa tinha um anúncio de jornal e eu fiz um application. Eu apliquei eu mandei meu currículo e fui lá fazer uma entrevista e fui contratado quase que imediatamente. E fui aventurar e você vê, eu fiquei 3 anos. Né? Quando você percebe, eu tinha ido, até o dono do hotel que eu trabalhava em Lisboa disse, você vai ficar 15 dias, eu vou segurar a sua vaga 1 mês. E eu fiquei 3 anos, né? Somos amigos até hoje. E tem muitas histórias na hotelaria, porque eu comecei como barwaiter, eu servia bebidas, e com alguns meses depois, um gerente lá decidiu que eu ia ser promovido, e eu fiz um curso de wine steward, quer dizer, escansão ou enólogo, a gente faz cursos lá dentro mesmo, e eu servia vinhos, né? É muito cansativo, é um volume de trabalho muito grande, a gente ganha legal, dá pra gente se divertir um pouquinho, mas não era o foco, nunca foi dinheiro. Não é. Nunca foi dinheiro, eu me divertia muito, né? Claro que a gente tem 3 anos, você tem muita presepada, muita coisa que talvez não dê nem para contar aqui, porque a gente tem... É muito engraçado, a gente é muito natural e a gente faz muitas amizades, eu tenho amizades até hoje, dessa época do navio, que foi no início dos anos 90, 91, 92. Legal. E com certeza isso aí foi trazendo para você todo um universo cultural, um arcabouço cultural. Foi, porque você encontra muita gente e as pessoas discorrem sobre tudo e você vai aprendendo, você aprende muito, né? Na realidade, eu lembro perfeitamente que da primeira vez, eu morava no Rio, que eu fui para uma feira de antiguidades. Eu tinha ido a uma feira de antiguidades Natal, no Palácio dos Esportes. Não tinha antigo, uma coisa de 50 anos, 70 anos. No Rio de Janeiro, eu passei a ver peças de 300 anos, de 400 anos. Quando eu chego na Itália, eu vejo peças de 1000 anos, 1200 anos, 1500 anos, 3000 anos. Então, assim, isso é enriquecedor, né? Quer dizer, no meu universo de achar que a antiguidade era só o tempo do meu avô, vai muito mais além, né? Então, você começou com os objetos de arte como um colecionador? Foi. Na realidade, foi. No início, eu nem podia comprar nada, porque eu achava tudo aquilo muito caro. Eram peças valiosas, meu bolso realmente não contemplava. Mas um belo dia eu decidi fazer um sacrifício e comprei. Até hoje eu tenho as 2 peças que eu comprei no primeiro momento. Quais são as peças? São 2 vasos miniaturas de Limoges, em porcelana francesa de Limoges, eu achava muito bonito. Aquela era a minha referência. Na realidade, eu queria comprar um jogo de chá em porcelana, porque eu gosto muito de porcelana, austríaco, dos anos 1900, do período da Belle Époque, o período Art Nouveau. Mas custava uma fortuna em dólares. Impossível. Depois eu comprei. Muitos anos depois, eu acabei comprando um jogo igual. Já podia fazer esse estrago, esse sacrifício, né? E comprei. Mas, inicialmente, eu comprei essas 2 peças que eu tenho até hoje, né? Como eu já lhe falei. E fui tomando gosto pela coisa. E a gente vai juntando, vai. Você viaja aqui, tem uma peça que você acha bonita e acaba fazendo parte do seu acervo. E depois que eu abri loja, tudo se perde, né? Porque a gente coloca para vender mesmo, aparece uma pessoa interessada e aí já foi sua. Vai desapegando. Vai desapegando. É um exercício de desapego diário, né? Mas que tem peças que eu dificulto um pouquinho assim, mas
no final eu libero sem nenhum problema. Eu vejo que a pessoa está interessada e às vezes até vendo pelo mesmo preço que comprei. Claro, eu vivo disso, então a gente sempre quer uma diferença. Mas eu já vendi muitas peças que eu comprei e a pessoa estava interessada e eu decidi que, não, tá bom, pode levar, sem nenhum problema. E sou feliz com isso. A pessoa também ficou feliz e eu acho que isso é o que importa, né? Claro. Então, você estava falando que você morou um tempo no Rio, voltou dos Estados Unidos, morou no Rio e veio para Natal, não é isso? Vim para Natal. Não, foi para a Suíça e voltou e veio para Natal. Então, e aí em Natal você já era colecionador? Já era colecionador. Desculpa, John. Okay. Já era colecionador. Eu trabalhava na hotelaria e perdi meu emprego em 2005. Em 2001, eu fui morar em Brasília, fui transferido para Brasília e já tinha muita coisa, então eu não tinha como levar aquilo para Brasília. Eu disse, bom, vou ter que vender. E aí eu chamei uma pessoa, disse, olha, eu vou ter que me desfazer disso, 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 e deixei um acervo bom na mão dela. Fui vendendo, e aí eu vi que havia uma diferença do valor que eu tinha comprado. Eu não tinha eu não tinha o comércio no sangue, né? A minha vida inteira eu trabalhei para empresas privadas, e eu digo, não, eu vou vender. Eu vi que tem essa diferença né, que podia fazer algum dinheiro, que eu podia, nunca pensava em viver disso. E eu fui morar em Brasília e vendi quase tudo e disse, eu não vou mais comprar nada. Quando eu fui morar em Brasília, um belo dia eu ganhei uma estante de um amigo. Morando em Brasília, ele disse, eu estou com uma estante sobrando, você não quer? Eu nunca disse não. Eu disse, então tá, traga. Ele trouxe aquela estante e eu não tinha o que colocar. E aí, eu tinha algumas coisas ainda aqui em Natal, que eu não vendi tudo. Eu fui para uma feira de antiguidades lá no Gilberto Salomão e comprei um prato. Coloquei na estante. Por que essa paixão pela porcelana? Não tenho a menor condição de lhe explicar. É natural, eu olho, acho bonito e acho que posso ter. E o que é que caracteriza assim, uma obra, um objeto de porcelana? Quais são as características? A porcelana ela veio da China, né? Ela foi inventada no Oriente, chegou à Europa no século 17, 18, quer dizer, desde antes, né, com Marco Polo, mas 17, 18, os europeus que não tinham eles não tinham porcelana, eles não sabiam o segredo da porcelana e os chineses não passavam. E aí eles descobriram o caulim, aquela coisa toda, e aí criaram a porcelana e fizeram melhor a qualidade, o acabamento da porcelana europeia. Hoje é mais clássica, eles têm todo um cuidado de refinamento que os chineses não tinhहम. Então, aí eu tenho ainda alguns exemplares de porcelana da antiga Companhia das Índias, que eram vendidas na Europa também na América, né, já no século XVIII, XIX, enfim, durante muito tempo, mas os europeus começaram a fazer a porcelana e ficou aquilo muito bonito. E eu não sei porque que eu trago isso, esse fascínio pela porcelana, mas o fato é que eu comprei o prato. Comprei o prato e em seguida eu, numa feira em São Paulo, encontrei um par para esse prato. E aí comprei, digo, não, vai fazer o par, só vou ficar com esses dois objetos. De volta a Brasília, estou num outro evento lá e alguém estava vendendo uma sopeira que era desse mesmo jogo, que era uma peça de borrão, do século XIX, início do século XIX, 1820, mais ou menos. E aí eu comprei essa sopeira e fiquei, os dois pratos e a sopeira. Bom, da noite para o dia, a estante ficou cheia de novo. E aí eu digo, eu não consigo me livrar disso, é melhor eu não lutar contra né? E a partir de 2004, com o advento da internet, a gente começou, eu comprei a comprar mais, apareceram peças e a gente começou a pesquisar e a viajar mais nesse mundo virtual, com uma certa desconfiança ainda, porque você dependia de correios, você não tinha as peças na mão, né? Era um pouquinho... O início sempre é mais complicado. E eu fui comprando algumas coisas e sempre que sobrava algum dinheirinho, eu nem pensava em investimento, mas eu comprava, gostei. Eu queria, gostei. E aí quando eu olhei, estava novamente com um acervo, só que de Brasília para Natal. E aí voltei para Natal. E fui ainda trabalhar um tempo em Fortaleza, acabei comprando algumas coisas em Fortaleza também, coisa de trabalho, assim, a gente trabalhava na hotelaria, se é transferido para um canto, para outro. E aí
voltei para Natal definitivamente em 2005. Né? E tenho saído muito pouco aqui. Eu viajo bastante, mas mantenho como base Natal. Há 15 anos, Natal é a base. Há 15 anos Natal é a base. E aí, você começou, quando você veio morar em Natal, então você resolveu abrir uma loja? Na realidade, eu ainda vim, foi meu último trabalho na parte da hotelaria, e acabei saindo. E quando eu saí, já fazia muito tempo, eu estava cansado, farto daquilo, de ser funcionário, e enfim. E eu acabei, minha irmã ainda morava na Suíça, eu digo, vou ficar um mês na Suíça, fiquei 2. E quando eu cheguei na Suíça, eu tive a ideia de, em voltando para Natal, né, eu deveria, já que eu queria sair da hotelaria, abrir uma loja. Mas eu não tinha eu não sabia que eu tinha um tino comercial, né? Eu comprava para mim, eu tinha muitas peças, mas assim, eu ia pesquisando, garimpando, prospectando, vendendo pouco, mas, né? E aí quando eu saí da hotelaria, fui apresentado a um marchand do Rio de Janeiro, que morava aqui em Natal, e disse, olha, você tem muita peça bonita, vamos, você não quer vender? Vamos levar para João Pessoa? E aí acabei começando a frequentar uma feira em João Pessoa, umas galerias de arte em João Pessoa, e as peças foram saindo, e meu acervo foi diminuindo, e aí eu fui ficando desesperado, porque eu digo, não, eu tenho que comprar mais. E aí comecei a frequentar Rio, São Paulo, Buenos Aires, ir uma vez por ano à Europa, né? Eu tenho ainda alguns contatos, alguns amigos, e aproveitava para passear também, né, que ninguém é de ferro. E aí assim, eu fazia uma vez Europa no ano, depois eu ia São Paulo, ia Montevidéu, ia a Buenos Aires, e a esse Santiago. é um circuito de feiras. É um circuito de feiras, né? Essas feiras são periódicas, né? São. Lá em São Paulo é na Benedito Calixto, Tem né? várias. Em São Paulo a gente tem no MASP, Uhum. que é na Paulista ali, no Vão Livre do MASP. Que é o domingo, dia de domingo. Que é aos lá. domingos, né? Agora não está tendo. Uhum. A gente tem na Benedito Calixto, Calixto, ali em Pinheiros. A gente tem no Bexiga, que é conhecido aos sábados e aos domingos também. Tem o MUB, a Feira do MUB, que fica nos Jardins também. É um material mais selecionado, mais valioso. Enfim, vamos dizer que é tem um upgrade, Uhum. né? Tem peças mais interessantes. São assim. peças mais interessantes, até porque o MASP, nos anos 80, porque eu morei em São Paulo nos anos 80, a primeira vez, 85, 86, e a qualidade de peças era infinitamente melhor, você via. E aí depois, parece que as coisas vão sumindo, e hoje, você vê, nem tudo é bom, tem muita coisa, tem muita réplica, nem todo mundo conhece nada. Então, assim, para a gente que tem um cuidado maior, que tem uma convivência maior com as peças, a gente consegue distinguir uma peça original, uma autêntica, de uma cópia, que as pessoas que não têm isso, em qualquer mundo das artes também tem, lamentavelmente tem isso, né? Você não ia ser privilegiado de... E você encontra, hoje, encontra muita cópia. Então, por isso que tem que pesquisar bem, que olhar a fundo. E esse conhecimento, como é que você adquire esse conhecimento? Olha, assim, o fato de conseguir hoje falar algumas línguas e ler em algumas línguas diferentes, a internet está aí e a gente tem essas janelas abertas, né? Então, e ler em alemão, inglês, francês, ajuda bastante. Então, quando eu quero uma peça, eu vou e procuro na língua original. Normalmente, as peças mais valiosas, claro que a gente tem muita peça nacional que tem valor, não é isso? Mas você tem as peças mais clássicas, que são muito procuradas. A gente vai nos sites franceses, nos sites alemães, nos sites ingleses. Eles cultuam isso de longa data, né? Então, você tem essas referências que facilitam a compreensão e a descrição das peças. Às vezes aparece uma peça aqui. Já aconteceu de eu comprar uma vez numa feira em Paris. Eu não conhecia uma peça, o cara me chamou, me mostrou um armário de uns vasos lá, caríssimos, muito caros. Eu não tinha dinheiro para aquilo, mas eu achei muito bonito e ele me explicou aquilo tudo e bacana. Eu não ia comprar porque eu não tinha dinheiro. Anos depois, eu estava em Curitiba, andando numa feira, e eu vi uma peça interessante e achei bonito. E aí, mas eu não lembrava, eu sabia que eu já tinha visto em algum lugar, eu não lembrava exatamente de onde. Já rodei muito, já vi muita feira, né? No mundo inteiro.
E aí eu digo, eu vou levar. Ela estava num preço bem acessível, eu digo, eu achei bonito. E eu sabia, minha alma, detectou que aquilo tinha valor. Né? Eu não tinha ainda a ideia exata, precisa, do que seria aquilo. Eu vi que era um vaso europeu, em esmalte. E aí trouxe para casa, acabei esquecendo. Trouxe para casa, no meio de outras coisas que eu tinha comprado. E um belo dia, eu vou pesquisar esse vaso. E aí saí. E aí realmente eu vi que era um Camille Fauré, era um vaso de metal esmaltado do início de 1900, de um artista, Camille Fauré. Tem outro, Sarlandier, que também fez. Esse é um Fauré. E era um Limoges de Fauré. Então, assim, para a gente é uma gratíssima surpresa, né? E outras coisas também. A gente, às vezes, o seu inconsciente, ele fica munido de informações, e um belo dia você vai passando, você consegue detectar. Você entra num antiquário, numa feira, num brechó, né, numa dessas casas que as pessoas dispensam. E aí quando você olha, tem ali uma peça que vale algum dinheiro, que é valiosa, que é rara, que às vezes a pessoa que está vendendo também nem sabe. E às vezes a gente também não sabe, mas A intuição, a né? intuição, ela fica desenvolvida, ela é muito forte, né? É exatamente isso. Você alimenta essa intuição com informações e um belo dia você cruza esses dados e detecta uma peça, e quando você vai ver, puxa vida, aconteceu isso mais de uma vez. Então, aí você estava contando aí, vamos voltar um pouquinho na história, né? Que Vamos. é muito legal, vai e vem, eu acho. Porque tranquilo. quando eu olho, eu viajo no É, muito legal. maionese. Então aí você resolveu abrir a loja em Natal. Isso. Era onde a loja? Era em inicialmente? Ponta Negra. Ponta Quando eu voltei da Suíça, que eu sabia que eu queria mexer com isso, mas eu não tinha condições de abrir a loja, até porque eu precisava de grana e eu achei, e comprar uma loja não. Então eu decidi alugar. E aí vendi, me capitalizei com algumas coisas e decidi alugar ali no Villarte. Como era o nome da loja? Era Montparnasse Antique. Montparnasse. Já era Montparnasse Antique. E aí decidi... Na realidade, era Brocante Brasil. Brocante porque as lojas de peças utilizadas na França são chamadas de brocante, né? Os brocantes, que são onde eles dispensam, seria um brechó, o equivalente a brechó, é um brocante. E aí eu coloquei Brocante Brasil, porque tinha só referência europeia, mas era aqui no Brasil. E abri a loja em Ponta Negra, fiquei 1 ano, e a gente fazendo feira, um belo dia, Vera, do Sebo, nossa colega. Já entrevistamos a Vera aqui. Já entrevistou a Vera aqui, não é? Pois é. A Vera falou que tem um espaço aqui disponível. E ela disse, por que você não vai dar uma olhada? E insistiu. E eu estava bem, estava lá, a lojinha montada. Mas ela disse, olha, a gente já tem, o mercado lá está com uma tendência cultural muito forte. Só eram 2 lojas ou 3 ainda. Era o sebo dela, tinha o Jairo, que tinha um outro sebo aqui, já há bastante tempo. Já tinha, algumas pessoas tinham colocado loja, fechado, mas ainda era muito forte a parte de verdura, de açougue, de peixaria, não tinha, né? Essa cultura ainda não estava. E eu vim olhar finalmente a loja e acabei mudando para cá. Acabei mudando para cá. Qual foi o ano? Foi 2007. 2007. 2007, 2008. Não, foi em 2007, 2008. Eu já vou fazer 13 anos aqui. 2007. E estou aqui até hoje. Deu certo. Montparnasse. Montparnasse. Isso. Antique. Por que esse nome? Montparnasse é um bairro em Paris que eu gosto muito. Já faz tempo que não vou lá, mas sempre que eu ia a Paris, que eu podia, eu dava um pulinho. Eu acho bonito o nome, acho bonito o bairro. Para mim, né? É coisa muito pessoal. E quando eu decidi colocar o nome da loja, eu queria fazer referência a alguma coisa. Não queria que ele fosse nada de americano, de não sei, né? Eu digo, não, vai ser uma coisa mais refinada, vai ser uma coisa que tenha simples, né? É um bairro, não é um bairro chique, é um bairro. E Montparnasse Antique. E tinha um restaurante lá que eu acho muito bonito, da época do período Art Nouveau, Belle Époque, que é 1900, anterior até os anos 20, que começa o período Art Deco.
no período da Renovalia, eles têm um restaurante que é Montparnasse 1900. E eu acho aquele restaurante, até hoje, acho que está aberto ainda sobrevivem. Eu achava muito bonita, a decoração muito bonita, eu achava que tinha muito a ver com as minhas peças, com o que eu tinha, né? E eu digo, não, eu vou dar esse nome e ficou. Montparnasse Antique. Mas faça seu comercial aí, fala um pouco aí da loja. Pois é, a loja eu trabalho com tudo, eu não trabalho só com porcelana. Depois de porcelana eu decidi que a gente poderia trabalhar com outros materiais. A gente tem quadros, a gente tem esculturas em madeira, em bronze, pouca, prataria, a gente tem algumas peças em cristal, a gente tem algumas peças assinadas de artistas, de designers famosos, peças universais, né? Coisas antigas de Sendos, Companhia das Índias, eu gosto muito. Vidros europeus, eu gosto muito eu gosto de coisa que quebra. Uma vez eu fui em Santiago e lá tem terremotos, né? E eu pensava, eu gosto muito de Santiago, um belo dia eu vou abrir uma loja aqui, porque eu acho aqui tão bonito. E aí fui comprar numa loja lá, tinha umas taças muito antigas, muito bonitas. Só que quando eu perguntei o preço, era assim uma fortuna, um absurdo. Mas por que tão caro? Isso aqui eu encontro fora, em outros lugares. Porque aqui tem terremoto, quebra tudo. Então a gente cobra muito. Então realmente assim, é verdade. Mas fazendo a propaganda da loja, eu estou aberto todos os dias, segunda a sábado, exceto quando eu estou viajando, que vou captar peças. E a gente sempre traz alguma novidade. Tem aqueles clientes que são bem fiéis e que gostam, a gente já conhece o gosto do cliente. Então, sempre que eu viajo, eu vou levar isso aqui para alguém. E a gente sempre tem aquele, né? Você contempla o seu cliente, ele fica muito feliz e a gente também, porque a gente consegue agradar. Tem um troquinho também, que não é muita coisa, né? Eu ainda faço feiras em Recife, João Pessoa. Não está havendo esse momento por conta da pandemia, a gente teve que suspender. Mas assim, a gente vai colocando as peças no mercado, vai prospectando, garimpando. Sempre que tem novidade eu ligo para os clientes. E passa teu telefone aí de contato. Meu telefone de contato é o 996550374. E eu tenho uma página no Facebook, que é Montparnasse Antique, também. Você encontra lá Montparnasse, Mon com T mudo, Parnasse com 2 S, Antique com S no final, mudo. Montparnasse Antique. Tudo junto. Na descrição do vídeo vai estar o link lá para sua. Perfeito, maravilha. Tá? E até pode editar, então. E aí você veio aqui para o mercado de Petrópolis e hoje é uma referência o mercado de Petrópolis, né? Porque ele tem... tanto que hoje é um mercado cultural de Petrópolis, né? Um mercado cultural da cidade, né? E inclusive nós estamos fazendo uma série de programas com pessoas aqui do mercado cultural de Petrópolis, porque exatamente a ideia nossa é fazer essa divulgação aqui do mercado, né? Isso. Mas você falou assim das suas obras, do seu acervo. O que é que o público natalense consome mais e o que é que o público da internet, que você vende muito pela internet, né? Vendo alguma coisa. Existe uma diferença entre esses públicos? Existe. São conhecimentos e gostos, né? O pessoal de Natal gosta de peças mais clássicas, de artistas mais locais. Não adianta eu trazer um quadro de um artista famoso de São Paulo da Paraíba, porque eles vão procurar por artistas como Dorian Gray, Tomé, Assis Marinho. Então, são essas as pessoas que a gente vende. Eu trouxe alguns trabalhos de um rapaz de Recife. Eu vendo lá. Uhum. Reinaldo Fonseca. Aqui dificilmente a gente vende. Ou o trabalho de outros artistas consagrados de outros estados. Então, há um consumo muito fiel, bairrista até, né, em cima. Claro, tem gente que pode comprar uma peça de uma Tarsila, que é universal, vamos dizer assim, mas as pessoas gostam muito, consomem muito isso. E o público da internet, ele gosta mais do clássico mundial, né? Então você tem uma peça boa, num bom estado, de uma fábrica de porcelana ou de um outro metal de procedência, um prato de maissa, numa peça bem acabada, pintada à mão normalmente, né? que dá a ideia que personifica, né? Quando você pinta à mão, aquela obra mais ou menos única. Então, o público da internet
ele é um pouquinho mais... é um pouquinho diferente. Mas a gente tenta contemplar os dois. Sivanaldo, fala um pouco aí você assim, se considera um colecionador que vende um marchand? Como é que se classifica, né? É Assim, complicado falar isso porque uma coisa interpenetra na outra, né? Eu coleciono vasos de pasta de vidro. Eu nunca consegui vender em Natal um único... eu tenho colecionadores fora, mas aqui em Natal eu nunca consegui vender um único vaso de pasta de vidro. Então, assim, eu coleciono. Eu vejo, eu gosto, eu acho bonito, eu sei que tem valor. E eu fico feliz da vida quando adquiro um. E já pus para vender aqui. Aqui em Natal eu nunca consegui vender. Já vendi em Recife, já vendi em São Paulo. Eu tenho clientes em São Paulo. Quando eu viajo para o Rio, que eu vou comprar, eu também levo peças sacras, alguma coisa assim que tem clientes para isso, né? E aí eu vendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Eu tenho um cliente em Porto Alegre também, que gosta de pasta de vidro. Mas aqui em Natal, pronto, é uma das coisas que você me perguntou, não vende. Então, eu acabo colecionando, porque quando eu vejo, eu sei que é coisa boa, eu compro, mas as pessoas talvez não se fascinem pelo que eu me fascino, né? E aí eu tenho que ser mais... por isso que eu tenho que ser eclético, eu tenho que comprar coisas não do meu gosto. Eu gosto muito do estilo Art Deco. Na minha loja fica essa impressão, né? Na loja eu acabo imprimindo esse meu gosto na aquisição de peças. E eu tenho poucos consumidores de Art Deco. Então eu tenho muito consumidor de porcelana em Natal, coisa boa. Tem consumidor de marfim, até já nem tem tanto no mercado, mas você tem esses colecionadores de peças que eu nem compraria para mim, mas eu trago de caneta. Tem cliente que gosta de relógio, tem cliente que gosta de arte sacra de boa qualidade, mesmo antiga. E a gente vai ajustando para contemplar, né? Tanto o cliente quanto o meu gosto também, quando vai adquirir uma peça, né? Eu fico fascinado quando eu vejo uma peça rara desse período, que já não tem, que tem muitos colecionadores no mundo, mas aqui em Natal poucas pessoas se dispuseram a colecionar. Mas a gente tem alguns bons colecionadores aqui. Então, e aqui tem uma tradição de feiras também, né? Natal, pelo menos, tá parado agora, mas tem feiras de antiguidades, né? Vocês organizavam? A gente fez algumas feiras, já tinha aquela tradicional do Natal Shopping, que há alguns anos ela foi encerrada. Depois houve alguma tentativa de fazer aqui na Praça das Flores. Tem aquela de Ponta Negra, que é o Mercado das Pulgas, que houve umas 2 ou 3 edições e que deu muito certo, né? Mas, né, a gente, quando vai para uma feira, você pretende não vender só o local. Natal é uma cidade turística que, nesse momento, ela está passando, né, por esse período complicado, que não tem turista, os hotéis que estão sofrendo com isso. Mas a gente faz um tempinho que já não tem feiras aqui. Por isso que eu continuo fazendo as feiras de Recife e João Pessoa, que também estão temporariamente suspensas. E com relação assim, a essa retomada, como é que você vê assim, esse momento? Olha, como é que a retomada é interessante. A economia, nem todo mundo enxerga a arte como investimento. E com a pandemia, muita gente precisou ficar em casa e começou a pesquisar coisas na internet. E graças a Deus, eu até tive uma procura bem substancial, bem significativa, porque as pessoas deixaram de frequentar lojas. Não é? A frequência foi virtual, A frequência, né? Acabou sendo virtual. Uhum. Então, eu acabei fazendo alguns clientes, até vou visitar um agora, no dia 23 no Rio, e uma que já é cliente anterior à pandemia, em São Paulo, nessa próxima viagem. Mas esse cliente do Rio de Janeiro, ele acabou me conhecendo via net, entrou no meu site e viu, porque são pessoas que gostam e que se dispõem a comprar peças, e nesse momento... E tem um circuito, né? Vocês fazem parte, de vocês que são comerciantes dessa área, Isso. Vocês têm um circuito entre vocês, né? Os colecionadores. Isso. As mercadorias, elas migram, elas trocam de mão. Não é? Às vezes eu compro uma coisa e eu não tenho um cliente, mas um colega meu tem, e vice-versa. Eu vou muito a Recife, né? Eu tenho alguns colegas lá, e às vezes eu não tenho uma peça para um cliente daqui, e do lado essa peça vai ser para o meu cliente. Eu troco
vendo, compro também, né? E trago para o meu cliente, às vezes trago em consignação. Eu recebo também em consignação. Né? Algumas pessoas acabam... É a forma de você também captar peças, né? Algumas pessoas querem vender, mas eu não tenho interesse naquela peça, porque ela não faz parte do meu universo de gosto. Uhum. E eu não tenho interesse de comprar uma coisa que eu não gosto, a esperar um cliente que eu desconheço. Então, às vezes, as pessoas deixam a peça aqui e, claro, fica um percentual. E assim que eu vendo, a pessoa vem aqui, pega o dinheiro, tranquilo. Legal. Não é? Então, Que bom, uma conversa maravilhosa aí, né? Esse universo das artes da antiguidade é muito interessante. Eu trabalho com objetos de arte de objetos e antiguidades. De arte. Não só antiguidades, não dá para ser. Claro. Só antiguidades, a gente precisa de vender outras coisas também. Então, eu tenho peças contemporâneas, né? E novas, mas de designers consagrados, vidreiros que, né? De muita gente, claro, de artistas que já faleceram, que ninguém já tem, às vezes até um pouco mais valiosa porque já não vai mais pintar, mas a gente tem muita peça contemporânea que tem valor no mundo inteiro, né? Claro. A arte é apreciada Claro, que bom, né? no mundo inteiro. E a ideia do programa Mercado Cultural, a gente está sempre favorecendo esse conhecimento, esse repertório e ampliando isso, né? Muito interessante. Então a gente conversa com o pessoal da literatura, da música, enfim, a ideia é a gente... Dos diversos canais. Porque a economia criativa é isso, né? Ela compreende vários aspectos. Exatamente. Então, muito legal, grato aí pela sua Foi um prazer, presença, à disposição, sempre que precisar pode chamar. Tá bom, beleza. Você quer falar alguma coisa mais? Eu acho que é isso. A loja fica aqui no mercado de Petrópolis, né? A gente abre todos os dias. Tenho colegas que vendem vinis, livros, tem outros antiquários também. E tem sempre alguma coisa interessante, né? Que às vezes você tem um jogo de chá que falta uma tampa, ou falta uma xícara, ou falta um copo de uma coleção, e você encontra essa peça avulsa, você completa seu jogo também, né? Então, não é só peça. A gente tem, às vezes, peça de reposição. Uma tulipa para uma luminária que quebrou, às vezes um funcionário desavisado, um colaborador desavisado, quebrou uma luminária, uma garrafa, uma tampa de uma garrafa de cristal, que a gente acaba adaptando ou encontrando a tampa correta, né? Legal. Certo? Beleza. Então, grato aí pela sua prazer. disposição. Nós estamos concluindo aí mais um programa Mercado Cultural. Quero agradecer vocês que estão aqui conosco. Peço que vocês possam divulgar o nosso programa, curtir nas redes sociais e mostrar para os amigos. E até a próxima semana. E aproveitem também para conhecer um pouco mais do Pantin, que é essa revista eletrônica de cultura, e nós estamos à disposição aí para conhecer, aprender e compartilhar um pouco mais sobre a economia criativa com vocês, tá bom? Então agradeço a vocês e até a próxima semana. O Mercado Cultural é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc Rio Grande do Norte. Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.